Graças e paz, queridos. É uma bênção para mim ter a oportunidade de estar aqui ministrando. Eu me sinto realmente em casa aqui, mas eu sinto em casa não é porque eu sou pastor da igreja não, mas porque eu me sinto em casa junto com vocês. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei andar de moto. Eu tenho medo de moto. Não monto em moto nem para tirar foto, porque eu tenho medo de cair. Mas eu creio que desde sempre eu estive junto com não no nascimento lá com a Hernani, né, mas depois com a revitalização com o pastor Benin. Desde sempre nós estivemos caminhando juntos, sempre apoiando naquilo que nós podíamos e temos podido até hoje, e é uma bênção, um privilégio para mim estar aqui hoje junto com vocês, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, eu quero ler alguns versículos para a nossa meditação, porque eu acredito ter uma palavra para você nessa noite. E gostaria que você estivesse atento àquilo que nós acreditamos trazer, iluminados, orientados por Deus nessa noite, no nome de Jesus, amém? Eu gostaria de estar usando o livro de Atos, na verdade, como base para a nossa ministração, porque aqueles que me conhecem, aqueles que têm caminhado junto comigo aqui em Friburgo, sabem que eu sempre me reporto muito ao livro de Atos, porque eu acredito que foi o início de tudo, o início da igreja como igreja. É ali que nós temos os registros das ordenanças de Jesus para estarmos indo tanto em Jerusalém, Samaria e confins da terra, e é ali que nós temos a descida do Espírito Santo oficializando a inauguração da igreja. É ali que nós vemos a igreja crescendo, é ali que, enfim, tudo começa a acontecer. E eu creio que todo o trabalho, quando se inicia, os seus líderes deveriam se remeter ao livro de Atos, porque ali nós temos muitos ensinamentos, muitos princípios, tantos princípios de como agir, como também princípios de como não agir, tantos princípios de como fazer, como também aqueles do que não fazer, tantos princípios que funcionam como aqueles que não funcionam. E por incrível que pareça, queridos, todos nós somos testemunhas de que a visão, o projeto, a ferramenta, a estratégia chamada Águias de Cristo é uma estratégia de sucesso, é uma estratégia funcional. Todavia, toda estratégia funcional, toda estratégia dada por Deus, ela é de tempo em tempo vítima de algum tipo de retaliação, e nós precisamos sempre estar preparados, prontos para qualquer tipo de demanda dessa natureza. E eu gostaria então de ler no capítulo 6, a partir do verso 1, junto com vocês. O texto na minha versão diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, os quais encarregaremos sobre esse importante negócio. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Eu gosto do livro de Atos, já de cara do seu título. Eu acredito que quando nós olhamos a igreja primitiva começando, aqueles homens e mulheres tinham muito para nos transmitir. Nós poderíamos, por exemplo, ter um livro hoje na Bíblia chamado Os Louvores dos Apóstolos. E eu gosto dessa ideia, porque imagina os apóstolos mostrando num livro, num pergaminho, num papiro, os louvores que eles usavam para louvar a Deus. Eu acharia interessante se nós tivéssemos, por exemplo, um livro chamado As Pregações dos Apóstolos.
Nós temos algumas no livro dos Atos. Temos uma mensagem de Paulo em Atenas, temos uma mensagem de Estevão dentro do templo, na cidade antiga de Jerusalém. Nós temos pregações de Pedro, que redundou na sua prisão. Nós temos muitas pregações muito importantes e interessantes, e nós poderíamos ter hoje na Bíblia, no cânon sagrado, um livro chamado Pregações dos Apóstolos. Elas realmente nos direcionariam, elas nos dariam de fato um norte acerca daquilo que deveríamos ministrar e daquilo que nós iríamos falar. Todavia, ao Espírito Santo, houve um entendimento, e obviamente esse entendimento dele está acima de qualquer questionamento humano, de fazer com que um livro de Atos fosse escrito e deixado para nós, porque mais importante do que as pregações dos apóstolos, mais importante do que os louvores dos apóstolos, seriam os atos deles, os comportamentos que eles tiveram diante da sociedade, e tudo aquilo que eles não apenas ensinaram, tudo aquilo não apenas que eles falaram, cantaram, mas aquilo que eles foram. E a importância dos atos de uma comunidade, a importância dos atos dos apóstolos começa a ser evidenciado já nos primeiros versículos, quando Lucas, o apóstolo que escreve, ou o discípulo que escreve o livro, ele começa dizendo: eu escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, falando acerca das coisas que Jesus fez e ensinou. Eu gosto desse verso, Jesus fez e ensinou. Ele estava dizendo assim: eu estou agora começando a redigir um livro de Atos, e Atos dos Apóstolos, e eu quero deixar claro que Jesus fez e ensinou, ou seja, ele estava dizendo: Jesus nunca ensinou nada que não tenha feito antes. Ele primeiro fez e depois ele ensinou. Pedro, quando ele estava diante do sinédrio, diante de um aperto, diante de um problema sério que poderia levá-lo à morte, diante de qualquer tropeço de palavras, e ele, quando foi confrontado e disseram para ele: você não pode mais pregar no nome desse Jesus, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina, ele se posicionou com firmeza e ele disse: eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto em primeiro lugar e ouvido em segundo lugar. E eu penso que a ordem dessas palavras, fez e ensinou, viu e ouviu, não são acidentais. Eu entendo que a Bíblia está nos ensinando que ninguém tem direito de ensinar coisa alguma que não tenha feito antes. Eu quero dizer que a Bíblia está dizendo que ninguém deveria ministrar coisa alguma que não tenha visto antes. Ou seja, os atos, os comportamentos vão estar respaldando a nossa pregação. E é isso que rege todo o tratado de Atos. E quando nós começamos a folhear as suas páginas, nós começamos a ver um crescimento absurdo. Nós vemos 120 pessoas reunidas inicialmente, e daqui a pouco eles chegam a 3.000 pessoas, e no único apelo eles passam a 5.000, e a partir daí o Lucas ele para de contabilizar os números, penso que por falta de condições, e ele passa a usar apenas as palavras: crescia, se multiplicava, avançava, e a igreja de Deus estava em toda parte. E a igreja de Deus estava em toda parte, e avançava da forma que avançava, não em função de suas pregações, não necessariamente em função do poder que exercia sobre as pessoas, mas principalmente, sobretudo, pelos seus atos, pelos comportamentos que tinham, porque eles poderiam parecer estranhos num primeiro momento, eles poderiam parecer loucos num primeiro momento, mas quando as pessoas se aproximavam deles e começavam a conviver com eles, elas começavam a ter convicção de que aqueles homens e mulheres tinham algo que ninguém mais tinha, que eles tinham uma convicção que ninguém possuía, que eles tinham um comportamento que estava acima do padrão da sociedade, e eles precisavam ser ouvidos na mensagem que pregavam, porque eram respaldados por aquilo que faziam. E queridos, quando nós começamos a trabalhar Atos sob esse ponto de vista, nós começamos a compreender determinados princípios bíblicos. Jesus, antes de subir, ele disse para os discípulos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus, e nós vemos isso se cumprindo no livro de Atos.
Nós vemos muitas pessoas sendo usadas pelo diabo, tentando impedir o crescimento da igreja. Nós vemos as pessoas perseguindo a igreja. Nós vemos o Império Romano perseguindo a igreja. Nós vemos religiosos matando cristãos. Nós vemos líderes e imperadores matando cristãos. Mas nada disso conseguia deter o crescimento. Eles simplesmente se multiplicavam. Eles simplesmente cresciam, porque a visão e o comportamento e a mensagem deles fazia com que a transformação verdadeira acontecesse. E as coisas ocorreram assim. As coisas aconteceram dessa forma, até que no capítulo 6 nós começamos a perceber o primeiro atrito entre os discípulos. Quando nós lemos o texto, nós percebemos claramente que esse atrito veio em função do crescimento. Crescimento traz problema, não há como fugir disso, o texto é claro. Havendo crescido o número de discípulos, houve murmuração. A murmuração, o problema pontual aconteceu a partir da multiplicação. Quando nós multiplicamos, nós temos algumas responsabilidades adicionais. Quando nós crescemos, nós precisamos estar atentos àquilo que certamente vai acontecer, num nível mais intenso ou menos intenso, mas vai acontecer. E quando nós olhamos, então, nós percebemos que aquele problema da distribuição de cesta básica era um problema relativamente simples. Era um problema entre os helenistas e os judeus. Ou seja, os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica ou aramaica. Pessoas que tinham uma cultura um pouco diferente, que eram um pouco diferentes uma das outras no sentido comportamental. Isso fez com que no momento da distribuição, uns fossem preteridos em função do outro, um fosse beneficiado em detrimento do outro, e isso começou a dar problema. Ou seja, você é igual a mim, será beneficiado, você é diferente de mim, será tirado da minha relação de prioridades. Nós vemos então no capítulo 6 a primeira reunião entre os apóstolos para resolver um problema, e nós só veremos outra vez no livro de Atos uma reunião semelhante no capítulo 15, quando um outro problema surge, também relacionado a determinadas visões distintas do evangelho, grupos diferentes. Os grupos dos judeus insistiam que todos os gentios, quando chegassem, deveriam ser circuncidados, enquanto que Paulo, ele dizia: não, eles não são judeus, eles não precisam cumprir esse ritual nosso. E outra vez, em função de diferença de visão, em função de uma diferença de posicionamentos secundários, nós vemos um problema se estabelecendo. Segunda reunião dos apóstolos. Antes de continuarmos, acho importante pontuarmos: a primeira vez que houve a necessidade de uma reunião, uma espécie de assembleia de apóstolos, não foi por um problema teológico, mas por um problema comportamental e de diferenças entre classes ou raças que eram secundários. E essa reunião foi exigida não porque o diabo se levantou contra a igreja. Não foi o diabo que criou o problema. Quem criou o problema foram os crentes. Se a primeira vez que os apóstolos precisaram fazer uma reunião para resolver essa demanda não foi criada pelo diabo, ou o problema não foi criado pelo diabo, mas pelos crentes, o segundo problema, lá no capítulo 15, que também exigiu uma reunião, da mesma forma, não foi teológico, o problema não foi criado pelo diabo, e outra vez foi criado pelos crentes. E isso fez com que a igreja começasse a se desestruturar. E ouça, porque isso é importante, talvez seja um dos pontos principais do que eu gostaria de ministrar para você. As portas do inferno, disse Jesus, não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E eu poderia parafrasear o próprio Jesus dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer contra os águias de Cristo.
Pode aplaudir. E não é o diabo que tem sido o nosso maior adversário nos dias de hoje. É curioso isso. Jesus um dia, a palavra de Deus, Paulo um dia disse assim: olha, porque o diabo, o vosso adversário, o diabo, o vosso adversário, o diabo não é adversário de Jesus, o diabo é nosso adversário, porque Jesus não tem adversário. Não tem ninguém à altura dele que possa ser adversário dele. Ele é adversário meu e seu, mas não do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele será esmagado pelo Senhor, pelo sopro de sua boca. Ele não é páreo para o Senhor, mas o diabo, ele tem sido páreo para mim e para você. E queridos, embora as portas do inferno não venham a prevalecer contra a igreja de Cristo, embora as portas do inferno não possam resistir aos águias de Cristo, a nossa falta de união pode gerar contratempos que nem o diabo conseguirá gerar. Porque contra o diabo nós batalhamos juntos, mas contra problemas pessoais nós nos degladiamos. Contra o diabo nós nos unimos e somos um, mas quando os problemas acontecem entre nós, nós nos levantamos um contra o outro. É interessante quando nós vemos isso. Houve na história judaica um episódio de tentativa de rebelião pelos judeus por volta dos anos 70, quando um grupo de resistência subiu ao alto de uma montanha chamada Massada, onde havia um palácio de Herodes, e ali eles impuseram uma resistência. E numa das negociações entre Eleazar, que era um homem que comandava a rebelião, e o general Silva, um representante do Império Romano, Eleazar teria dito: vocês ainda não aprenderam a combater contra nós. Vocês querem nos destruir? Nos deixem em paz, porque quando vocês nos atacam, nós somos um só homem e resistimos você. Mas quando nos deixam em paz, nós brigamos entre nós. Isso é muito sério. Massada foi reconquistada, eles foram destruídos. E infelizmente quase todos os problemas que nós temos que administrar dentro de igrejas hoje são problemas criados por crentes. Quase todos os problemas que levam igrejas a entrarem num decréscimo, eles são gerados não por iniciativa do diabo, mas por crentes que se deixam usar. E infelizmente, queridos, isso não será diferente entre vocês. E eu tenho autoridade para falar isso, porque sou alguém que, embora não seja motociclista, acompanho vocês desde o nascedouro. Fiz as primeiras orações junto com o pastor Binim, quando ele começava a andar solitariamente de moto, em busca dos primeiros discípulos, e acreditei no projeto desde sempre. Vi esse ministério crescer, vi esse ministério avançar, e hoje vejo líderes aqui de Friburgo arrancando o resto de cabelo que ainda tem, em função de crentes criando problema. Quando nós olhamos para esse episódio, nós percebemos claramente que a igreja começou a ter o primeiro problema, o primeiro contratempo, por quebra de unidade. Houve murmuração. E porque começaram a fazer distinção entre helenistas e hebreus. E por quê? Porque eles tinham características diferentes, comportamentos distintos. Eles tinham muitos comportamentos que incomodavam talvez um ao outro. E um dizia: eles têm que ser como nós. Não, eles não têm que ser como você. Nós falamos muito de unidade e de união, e alguém uma vez ilustrou união e unidade de uma forma interessante. Ele disse o seguinte: olha, união é quando você coloca dentro de um liquidificador uma série de frutas picotadas. Você picota as frutas, você parte as frutas e você coloca algumas bananas, alguns mamões, uva, e você coloca ali algumas frutas como se fosse uma salada de fruta, e ali você tem a união. Mas se você quer unidade, coloca um pouco de leite dentro e liga o liquidificador, e então você terá uma vitamina e você terá unidade.
Eu achei a ideia bem legal, embora eu discorde. Às vezes algumas visões são quase poéticas, e isso nos tenta acreditar que são verdadeiras, porque mexe com as nossas emoções. A ilustração é bonita. Pensa numa salada de fruta colocada no liquidificador, um pouco de leite ligando, e então aquilo vira uma coisa só, e ali realmente parece que estamos representando a unidade, mas não estamos, porque a unidade respeita as diferenças. Então, se nós queremos unidade, que sejamos a salada de fruta, o mamão fazendo um belo contraste com a banana, mas continuando sendo mamão. Você não precisa deixar de ser quem é. Você não precisa perder as suas características, porque as características que você tem somará na vida daquele que tem características diferentes, e juntos vocês serão imbatíveis. Mas no momento em que quisermos fazer com que os águias se tornem soldadinhos todos iguais, nós teremos problemas. E quando nós olhamos para esse episódio, nós começamos a perceber que os helenistas e os gregos, eles se comportavam de forma um pouco diferente, eles tinham a língua diferente, eles tinham berços diferentes, mas ambos eram cristãos. Foram apresentadas caravanas aqui de várias cidades, mas eu gostaria de apresentar essa caravana hoje de uma outra forma. Então eu vou pedir para sinalizar aqui aqueles que pertencem à ceifa em qualquer cidade. Dê um brado aí. Que brado silencioso esse aí. Mas tudo bem, só levanta a mão, pronto, fica melhor. Amém. Onde estão os batistas? Ih, rapaz, tem um monte, hein? Tem mais batista do que crente aí. Onde estão os presbiterianos? Temos assembleianos. Nós temos metodistas. Nós temos povo da Maranata. Nós temos de comunidades evangélicas. Nós temos várias denominações aqui representadas, e cada um de vocês precisam ser respeitados como assembleianos, como batistas, como ceifeiros, porque aqui nós não somos ceifeiros, assembleianos ou metodistas, somos águias. Águias. E o dia que formos vistos assim, as coisas acontecerão. Agora não vai rolar uma discussão na estrada para saber se o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias ou não. Deixa isso ser resolvido a nível de igreja. Não vai rolar começar a saber se pode determinada coisa ou deixa de poder, e muitas pessoas puxando assunto para tentar ter respaldo para chegar na sua igreja e criar problema ainda por cima. Não vai rolar, porque o dia que você começar a querer pegar característica de outras pessoas que andam com você, de outras igrejas, e começar a chegar na tua igreja e começar a querer mudar as coisas, porque no Águias funciona assim, mas lá não está funcionando, você vai perder a cobertura e o apoio da sua igreja, e isso não é sequer inteligente. Porque se você está aqui, eu espero que seja porque o seu pastor está respaldando a sua vinda aqui. Isso é importante. Unidade é estarmos juntos nas adversidades. Unidade é caminharmos juntos apesar das diferenças. Unidade é respeitar o posicionamento, o ponto de vista do outro, mas caminhar junto. Isso é unidade. Qualquer coisa além disso é forçar a barra para que estejamos perdendo as nossas características e as nossas convicções em função da visão de quem quer que seja. E essa não é a proposta dos Águias de Cristo. E eu sei disso, embora não seja oficialmente escudado. Eu estava olhando, eu acho que eu vou pedir ao pastor Benim para me escudar. Tem que ter moto para ser escudado? Não, né? Depois a gente vê os critérios. Eu tenho uma bicicleta, de repente a gente negocia. Esqueçam a diferença.
Somos um em Cristo. Diga isso para o seu vizinho, esqueça a diferença. Nós somos um em Cristo. A segunda questão que nesse texto nos atrai e que gerou problema, ou que ajudou na perturbação e consequentemente nos problemas que nós estamos vendo aqui, foi a perda do foco. Quando nós olhamos a igreja primitiva, como nós já falamos, a igreja de Atos, nós vemos compromisso e vemos fé. Nós vemos compromisso com Cristo, isso todos eles tinham. Eles começaram agora a priorizar o que não era prioridade. Eles agora começam a priorizar cestas básicas. Eles começam, alguns, a olhar o evangelho não na sua primazia, não no seu foco principal, mas em questões secundárias. Os apóstolos disseram: esse é um importante negócio e vamos colocar alguém à frente disso. Embora fosse um importante negócio, não era a base do evangelho. Eu acho muito importante nós fazermos as assistências sociais, não é? Darmos comida para quem não tem, isso é importante. Eu vejo, eu não creio ser um hábito exclusivamente dos águias aqui de Friburgo. Eu creio que todos vocês façam algum tipo de ação dessa natureza, e é muito importante unir forças para ajudar o necessitado. É muito importante quando nós olhamos para o evangelho e para o cristianismo como algo que tem soluções para as nossas necessidades de hoje. É muito importante quando nós cremos que Jesus nos cura. É muito importante quando nós cremos que Ele nos ajuda nas nossas necessidades diárias. É muito importante quando nós vemos no evangelho a solução para os nossos problemas conjugais, para a nossa família, para a libertação de determinados aprisionamentos temporais que nós temos. Todavia, essa não é a proposta primária do evangelho. Eu sinto te informar sobre isso. Jesus cura, mas Ele não morreu na cruz para curar a sua dor de barriga. Jesus restaura casamentos, mas Ele não morreu na cruz para restaurar o seu. Jesus, Ele faz milagres, mas Ele não morreu na cruz para fazer um milagre especial na sua vida. Jesus prospera, mas Ele não morreu na cruz para te dar um carro do ano e nem uma moto nova. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A proposta dele era muito além de tudo isso. Ele faz tudo isso. Eu sou pentecostal e creio nos dons, nos ministérios. E por favor, eu sou pentecostal, mas respeito você que não é, viu? Mas de qualquer forma eu creio nisso. Mas entendo biblicamente que Jesus morreu para me dar a possibilidade, a oportunidade de ser redimido no seu sangue e ter a oportunidade de ir para o céu. E essa deve ser a proposta do Águias. Essa deve ser a proposta do Águias. Águia tem que ter proposta, não pode perder foco. Você, quando foi desafiado a fazer parte desse ministério, você foi desafiado a um propósito. E da mesma forma que nós vemos hoje igrejas perdendo foco, nós vemos também ministérios e ferramentas perdendo foco. Eu vejo, por exemplo, que a fé, quando nasceu em Jerusalém, ela girava em torno de uma pessoa. A fé girava em torno de Cristo. Mas a igreja cresceu, e quando chegou em Roma, a fé começou a girar em torno de uma instituição. Quando chegou nos Estados Unidos, a fé virou um negócio. E quando chegou no Brasil, virou um evento. A fé hoje é um evento. É muito legal as ornamentações. A gente também faz ornamentações aqui na igreja quando tem algum evento especial. Mas para muitas pessoas, se não tiver bolas coloridas, não presta. Para muita gente, se não tiver luzes coloridas, não rola. Mas isso não é a nossa proposta. A nossa proposta não é enfeite, coisas que chamam a atenção. A nossa proposta é a pregação do evangelho. Nós não queremos fazer um show e um espetáculo para chamar a atenção das pessoas para Cristo, porque o centro, o foco é Cristo. Nós temos um ministério de anunciação da palavra. Você tem um ministério de anunciação da palavra. Esse é o foco. Você ouviu isso? Quantos estão comigo? Diga amém.
Então deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Eu sei que você gosta de motocicleta, ou você não estaria nos Águias de Cristo. Mas Deus não te chamou para um hobby, chamou para um ministério. Se você quer andar de moto, tem outros motoclubes que você pode usar para isso. Porque a proposta do Águias de Cristo não é essa. Você pode estar no Águias pela comunhão, isso é muito bom. Não é bom que a gente esteja só. Você pode estar no Águias pelas festas que tem, pelos churrascos. Até eu, quando estou aqui, tem um churrasco lá, eu dou uma penetrada, jogo uma conversa fora ali com o Claudinho, com o pastor Benim, e como lá um pedaço de linguiça antes de ir embora. Todos nós gostamos de passeio, vocês gostam de estrada, gostam de visitar uns aos outros, tudo isso é muito bom, mas isso é a ferramenta que Deus deu para vocês para cumprirem um ministério. Não podemos estar pelo hobby, mas pelo que Deus nos deu. Os Águias surgiram como um ministério, não foi como um hobby. A ideia era essa. Tem um monte de motociclista cristão aí andando de moto e gosta de moto. Por que não unir esse desejo, esse gosto com algo bom de ministração da palavra e andarmos juntos pregando o evangelho? A proposta era essa. A proposta é essa. O dia que deixar de ser essa, deixa de ser Águias de Cristo. Vai ser qualquer outra coisa, Águias de qualquer outra coisa, menos de Cristo. Porque Águias de Cristo tem que ser testemunha de Cristo. Águias de Cristo tem que anunciar a Cristo. Passeando, cara, não tem nada melhor do que você exercer um ministério na área que você gosta. Você já pensou o cara que gosta de moto, está andando de moto, vento na cara, velocidade, senta para almoçar, para na estrada e vai falar de Jesus. Chega numa cidade, faz uma motociata, passeando com os amigos, comunhão, e chega e vai distribuir um folheto e fala: ó, Jesus transformou a minha vida. Não tem nenhum problema em ter o hobby, contanto que o hobby não seja o centro, não seja um desvio de foco. Você entende isso? E para termos ministério, nós precisamos de uma cobertura. Não quer perder um foco? Águias de Cristo não tem a proposta de ser uma igreja. E se você não está debaixo da cobertura de um líder espiritual sobre a sua vida, você está fora do foco. Se você não tem um pastor sobre você, um líder sobre você, você está fora do foco. Se o teu negócio agora é só águias e você não contribui com a igreja, você não está junto com os seus líderes, você não está participando dos projetos da igreja, você está fora do foco. Eu compreendo perfeitamente, posso falar isso sem nenhum problema. Pastor Benim, pastor Helbert, Cleus, a pastora Debinha, Jairo, todos que estão aqui, o Claudinho, todos os águias que estão aqui sabem disso, que eu sempre apoiei. Que pastor Benim fala comigo: pastor, eu não pude estar aqui porque eu tive um evento em tal lugar, e em tal lugar a gente nem conta com o pastor Benim para ministrar aqui. A gente nem conta e sabe que foi um ministério que Deus deu para ele, mas não é essa a questão. A questão não é essa, a questão é que ele não faz, ou eles não fazem do Águias uma igreja, mas um ministério para-eclesiástico, para que não percam a visão. Eles estão juntos, apesar de que muitas vezes não estão junto comigo aqui fisicamente, mas estão juntos, fazem parte, abraçam os propósitos, abraçam os projetos, têm todos eles uma referência de igreja. Agora, se você é um águia, e se o evento é de águia, você está junto, se o evento é da igreja, faz corpo mole, você precisa repensar o seu ministério. Você precisa repensar. Vou fazer o quê? Queridos, quando nós olhamos então para esses problemas enfrentados pela igreja primitiva, ou seja, um problema que a igreja de Atos, que é a igreja padrão, enfrentou, eu não posso achar que eu como pastor não vou enfrentar. Você não pode pensar que você como líder de um ministério, como alguém que está na linha de frente, não vai enfrentar. E eu estou dizendo isso em amor. Às vezes as pessoas pensam que eu estou nervoso, mas não estou não, só estou sendo enfático. As pessoas pensam que eu estou brabo, não estou brabo. É assim mesmo, a gente só está falando daquilo que tem no coração com muito amor, porque eu quero ver esse ministério crescer ainda mais, e de uma forma que venha incomodar o inferno mesmo.
Eu quero ver isso acontecendo. Eu não quero ver águia sendo obstáculo para o crescimento do ministério. Eu não quero ver falta de cobertura, falta de unidade sendo obstáculo ao ministério. Eu quero que vocês sejam de fato, para que as coisas aconteçam. É esse o objetivo. E quando nós vemos então que na igreja de Atos houve perda de foco, houve perda de unidade, nós começamos a ver agora os discípulos agindo, e os discípulos agiram de uma forma muito objetiva. Em primeiro lugar, eles observam que aquela questão era importante. É importante nós assistirmos às demandas das pessoas. Muitas vezes uma pessoa vai chegar até você com algo que para você pode ser tolo, pode ser alguma coisa secundária, mas para ela é algo importante. Talvez não fosse importante para os apóstolos ou para aqueles que tinham a mesa farta a questão da distribuição das cestas, mas para aquelas pessoas envolvidas na questão era questão de vida ou morte. Como dizia Betinho, o sociólogo, quem tem fome tem pressa, e para eles era importante, e eles colocaram pessoas responsáveis para estarem atendendo aquelas demandas. Ou seja, não despreze a necessidade de ninguém, por mais tola que pareça para você, porque um problema que para você já foi superado, alguém ainda está enfrentando como se fosse o problema mais grave da vida. E eles não fizeram pouco caso dos problemas dessas pessoas. Com respeito, eles trataram do problema, mas prosseguiram no ministério sem perderem o foco. Segundo lugar, nós vemos aqui que eles definem as prioridades. Eles dizem: nós vamos colocar pessoas sobre esse importante negócio, mas nós vamos continuar nos dedicando à palavra e à oração. Os apóstolos têm a percepção de que é importante que a oração e a palavra não sejam negligenciadas. Eles estavam dizendo o seguinte: a assistência social é importante. Eles estavam ampliando, talvez, se você quiser ver assim, a comunhão é importante, estarmos juntos é importante, andar de moto é importante, o churrasco é importante, a motociata é importante, mas sem oração e palavra, nenhum ministério se tornará maduro e crescerá de forma saudável. Se você é o tipo de águias que quando diz assim, abre a sua Bíblia em Hebreus, você sequer sabe se é no Novo ou Antigo Testamento, então você precisa rever o seu comprometimento com a palavra. Se você é o tipo do águia que na hora do louvor você canta, pula, dança, mas na hora da palavra começa a abrir a boca e verificar o celular. É porque a águia, a gente pensa em fuçar, vai verificar o celular, WhatsApp. Eu falo fuçar direto em casa, mas minha mulher me repreende direto. Ela está lá na galeria já olhando para mim assim. Então, se você é águia, mas na hora da palavra está aproveitando e dando uma olhadinha no WhatsApp, e a gente vê isso direto, você precisa rever os seus conceitos de ministério. Se você é águia, mas na hora de uma oração você começa a abrir a boca e olhar para um lado, para o outro, meio desconfortável, você precisa rever o seu ministério. O ministério dos apóstolos crescia, eles tinham as suas prioridades, e eles sabiam que palavra e oração eram prioridade. Águia que não ora não vai voar alto. Não adianta profetizar dizendo que vai voar acima das nuvens, não adianta cantar dizendo que vai viver nas alturas. Nós viveremos nas alturas, mas para que isso seja necessário, será necessário muito mais do que palavras proféticas liberadas, serão necessários atos. E entre esses atos está a oração e a palavra. Sem oração e palavra, sinto muito te informar, mas você não vai voar tão alto como você pensa. As coisas podem até crescer, podem até inchar, mas não serão saudáveis. Sem oração e sem palavra, as coisas não vão muito longe. Eu tenho visto muito igrejas crescerem, queridos, igrejas inchando.
Você quer fazer uma igreja crescer? É fácil. Você começa a inventar uma campanha legal e uma novidade todos os dias. Começa a trazer cantor de nome. Você começa a fazer um culto show, que a igreja vai crescer, não vai ter lugar. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de igreja crescer com gente com compromisso com Deus. E pessoas que querem compromisso com Deus têm que ter compromisso com a palavra. Tem que saber responder sobre a razão da sua fé. E isso é princípio bíblico e a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Muito bom andar de reboto. Ventinho na cara deve ser maneiro. Eu só não ando porque tenho medo, como eu falei. Mas para que isso funcione a nível ministerial, tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que definir prioridade. Você entende isso? Para que não nos tornemos um Robin Gospel. Não somos um Robin Gospel, amém? Somos um ministério, amém? De compromisso com Deus, amém? Então palavra e oração. E para concluir, no tempo que me foi dado, eu tenho mais 2 minutos e 15 segundos, agora 14, 13, só para concluir. Nós precisamos organizar os ministérios. Apesar de serem líderes, sabiam que precisavam de cooperadores. Vejam que o primeiro problema não foi teológico, foi administrativo. E eles organizaram simplesmente. Muitas vezes nós pensamos que as coisas giram em torno de nós, principalmente nós que estamos na linha de frente, pastores, líderes de ponta. Achamos que se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer daquela forma, e nós esquecemos de delegar responsabilidades. Nós precisamos envolver as pessoas no ministério, porque as pessoas estão dispostas a trabalhar por aquilo que elas ajudaram a construir. Então você, líder, Deus colocou, e se não colocou ainda, vai colocar pessoas para estarem junto com você, para te ajudarem a organizar as demandas. Eles disseram: nós vamos constituir homens de Deus sobre esse importante negócio, e nós vamos ficar na oração e na palavra. Mas eles delegaram pessoas que pudessem caminhar junto com eles, e assim as coisas aconteceram, assim as coisas fluíram e romperam. Se nós queremos ver as coisas acontecendo, saiba, o ministério não gira em torno de você. O ministério não está orbitando ao teu redor. Deus tem gente qualificada, e gente que Ele vai qualificar para pegar no arado junto com você, e você precisa começar a abrir mão de determinadas coisas. Deus nos confiou ministério, não nos deu coisa nenhuma. O ministério é dele, a igreja é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Se é para ele, mais forte. Está muito fraquinho. De vez em quando alguém me pergunta sobre isso. Você abre as portas lá também para tudo. Tem evento de Águias de Cristo lá. A gente empresta aqui as dependências da igreja para formatura de escolas, na maioria das vezes escolas públicas, de criança que não tem onde fazer uma formatura decente. A gente empresta para tudo que não comprometa o reino. Mas por que vocês fazem assim? Porque isso tudo que Deus nos deu, Ele nos confiou, é dele, é tudo dele, é tudo para Ele. Nós não temos nada. Nós não temos nada, você não tem nada. Tudo que Ele nos confiou é para Ele, é para a glória dEle. E nós precisamos aprender a estar repartindo, para que todos ao nosso redor cresçam, para que a glória de Deus resplandeça sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amados, vocês são águias, e águia voa alto. E a águia voa alto porque não fica olhando para coisas que chamam atenção e que não são prioridades. Deus te chamou para as alturas, então não se ocupem com coisas que não vão lhe levar a lugar algum. Olhe para o alto, foque ao Senhor e aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Comece a se questionar: será que eu, como um seguidor de Cristo, como um águia de Cristo, tenho sido bênção ou peso na vida dos meus líderes? Cara, essa é uma pergunta que todo crente deveria fazer. Eu tenho sido bênção ou peso na vida dos meus líderes?
porque eu sei que a maioria que está aqui é bênção e é gente para pegar no arado e caminhar junto, mas em todo lugar tem aqueles que são só peso e que só trazem problemas que não trazem junto a solução, as alternativas. Por quê? Porque está olhando para coisas secundárias. E nós vamos olhar para o céu. Amém? Amém. A águia olha para cima. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e por um momento você estivesse em oração. O pessoal do louvor vai começar a dedilhar os seus instrumentos e suavemente louvar o Senhor para que nós continuemos nesse ambiente. Mas eu gostaria de fazer um apelo para você que está desviando o seu foco. Você que está pensando e trabalhando em questões que não são prioridades e que com isso está permitindo o ministério se tornar apenas um hobby. Há outras alternativas, irmãos, de motoclube. O Águias de Cristo não é o único, não. E você tem total liberdade para ir andar de moto com quem você quiser. Mas se você escolheu Águias de Cristo, você escolheu mais do que um passeio, você escolheu um ministério. E você tem que ter compromisso com esse ministério. Porque cada um será cobrado na proporção direta daquilo que recebeu. Porque está escrito que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, de boa, um conselho de pastor: não quer trabalhar com Jesus e para Jesus através do motociclismo, escolhe um outro motoclube para você estar andando. Porque se ficar no Águias, Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E você será cobrado na proporção daquilo que você recebeu. Está escrito: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. E você não pode estar no motoclube como um peso. Você veio para cá para ser bênção, para somar. Ah, mas eu não sei falar. Esteja junto e quando alguém estiver falando, esteja em oração, esteja em intercessão, esteja junto, faça assim o volume. É importante estar junto. E nem todos foram chamados para a linha de frente, mas esteja junto e participando ativamente em oração. Orar você sabe. Orar sabe. Enquanto alguém estiver distribuindo um folheto falando de Jesus, você fica ali na intercessão: Senhor, derruba toda resistência no nome de Jesus. Ilumina o coração dessa vida para que ele seja transformado como eu fui, para que ele tenha a visão de Cristo como eu tive. Conversa com o Senhor. Você pode, você é um cristão. Eu queria que nesse momento você orasse e que você perguntasse para você mesmo e para Deus: o que eu posso fazer além do que eu tenho feito? Quais são os comportamentos que eu preciso mudar para que eu seja bênção na vida dos meus líderes, do meu motoclube, da minha igreja e dos meus pastores? Como devo me comportar? Quais devem ser os meus atos? Deus quer mais do que palavras. Deus quer os seus atos. Pai, nesse momento nós oramos em nome de Jesus. E nós colocamos a vida dos teus filhos em tuas mãos. Filhos teus, na maioria esmagadora, que tem uma aliança contigo e com o ministério que lhes foi confiado. Filhos teus que querem um compromisso com o ministério que o Senhor confiou a eles.